Então vamos lá, podemos ir? Então vamos. André, fale um pouco da sua infância, como foram os seus primeiros anos, onde você nasceu, conte um pouquinho desse período. Então eu sou André, né, filho de Antônio e Desirê, nascido em Itajubá. Meu pai veio de uma família, vamos dizer, abastada, né, com toda a educação da época, né? Naquela época o pessoal ia até o ensino médio de hoje, né? O curso superior ainda não era uma coisa tão praticada. Ele se formou no curso superior já mais velho, com 40 e poucos anos, mas, enfim, era um homem de família abastada, nascido em Belo Horizonte. Minha mãe Desirê era filha já de uma família muito simples, vieram de um vilarejo de, 300 habitantes, não mais do que isso. Meu avô era boiadeiro, minha avó era dona de pensão, né? Então, e a minha mãe teve a sorte de ter sido adotada por uma tia, e aí ela teve a oportunidade, dentre os 10 irmãos que ela teve, de ser a única que estudou, né? Então ela foi estudar numa cidade que chama Patrocínio, no Alto Paranaíba de Minas Gerais, e lá ela estudou também nos melhores colégios, etc. E aí isso conjugou que meu pai, quando entrou na carreira de bancário, ele era do Banco do Brasil, que por sinal um excelente emprego na época, né? Ele foi servir em Patrocínio e acabou conhecendo com a minha mãe e alguns anos depois, 5 anos depois, se casaram, né? Uma vez casados, eles vieram para Itajubá, onde em Itajubá nasceu, vamos dizer assim, a primeira leva de filhos. André, o primogênito, né? Depois Bruno e Mônica, num espaço aí de 4 anos, nasceram esses 3. E aí meu pai começou a migrar para a sua carreira, que era, né, mais ou menos a cada 2 anos mudar de lugar, para que ele entendeu que isso faria ele ascender na carreira dentro do Banco do Brasil mais facilmente, o que de fato deu certo. Então fomos morar em Uberlândia, depois ali fomos morar no Rio de Janeiro, depois voltamos para Uberlândia, fomos para uma cidadezinha pequena chamada Prata, do Prata fomos para Penápolis, aqui em São Paulo, e de Penápolis ele foi parar mais ou menos quando eu estava fazendo 14 anos de idade, em Brasília, onde na cabeça dele falou, é a hora de eu procurar uma cidade grande, porque daqui a pouco os meninos vão precisar de uma escola boa, né, faculdade, esse tipo de coisa. A gente julgue que isso é um trabalho danado, né, porque a cada 2 anos você muda de escola, às vezes muda de estado, né, eram sistemas educacionais diferentes, né, com disciplinas diferentes, então era um sufoco danado, né, ter que se adaptar a toda essa situação. Hoje, analisando, eu acho que foi uma coisa muito boa, né, porque isso me deu a ideia de como me adaptar a situações diferentes, como abrir a minha cabeça para entender culturas diferentes. Então eu fui morar em São Paulo, mas morei também no Rio de Janeiro, fui morar em cidade muito pequena de Minas, cidades grandes, né? Então acho que isso me preparou muito. A educação que a gente recebeu em casa foi sempre uma educação preparada para servir ao mundo, né? Mas esse servir ao mundo significa, primeiro você aprende a fazer tudo que tem em casa. Então, todos nós aprendemos a limpar, cozinhar, varrer, fazer faxina, etc. Mas também, né, a forma com que eles educavam a nossa cabeça, né, nos dando oportunidade, nos instigando, era para sempre estar com a cabeça aberta, né? E essas mudanças todas favoreceram isso, porque a gente tinha que se adaptar a cada situação diferente. Então, acho que isso foi um ponto muito positivo dessas mudanças todas que eu tive na minha vida, até chegar em Brasília. E depois disso, não mudei tanto, né? Já fiz faculdade, depois da faculdade aí fui para o Canadá, né, fazer o meu doutorado, voltei para Brasília, então isso já não foi tanto, mas aí iniciou um outro período de experiências que está ligado à minha vida profissional, que aí eu passei a viajar o mundo. E aí você fez, não engenharia, mas a primeira opção foi física, né? Exatamente, né? Naquela época a gente estava num período de essas profissões de ciência pura, né? Estavam ganhando muita força, né? Falava-se muito em energia nuclear, aquela coisa toda, e eu sempre fui um aluno que eu gostei demais de física, né? Então, no meu ensino médio, eu queria ser físico, né? Eu gostava daquilo, eu dava aula de física, mesmo
em outros colégios, não no meu, né? Mas em outros colégios, mas no mesmo nível. Né? Eu dava aula de física, dava aula particular de física, de matemática. Então, o meu sonho era ser físico. E fiz vestibular para física, como opção própria mesmo. Não é porque eu não passei em engenharia, não, é porque eu queria ser físico. E eu iniciei o curso de física, fiz mais ou menos 1 ano e meio desse curso, e aí cheguei à conclusão de que talvez não fosse uma profissão muito atrativa profissionalmente, não em termos de salário todo, até mesmo de oportunidades. Não vi que aquilo estava muito firme, né? Conversando com colegas do departamento, com professores, etc. E aí resolvi fazer um outro vestibular, aí sim para engenharia civil, e do ponto de vista na prática isso não me atrapalhou em nada, porque tudo que eu cursei de física e de matemática foi 100% aproveitado no meu curso de engenharia. Então, tanto é que eu me formei em 4 anos, que na Universidade de Brasília isso era permitido, você podia acelerar matérias, né, caso você sentisse que tinha pique para aquilo, e eu fui acelerando sempre matérias e me formei em engenharia em 4 anos. Faltando quase 1 ano e meio para formar, 1 ano e pouco, 3 semestres acadêmicos, 1 ano e 2 ou 3 meses para formar, existia um curso que a BMS estava se organizando em Brasília, então ela resolveu dar um curso lá na UNB. Né, porque lá no UNB nós tínhamos um auditório recém-inaugurado, novinho, né, a própria faculdade de engenharia era completamente novinha. Então, nesse auditório acontecia um curso e nós, como alunos, fomos, né, assistir a esse curso. E lá houve o anúncio de que a empresa Temag e outras também estavam oferecendo estágio. A Temag estava sediada em Brasília por conta do projeto da usina hidrelétrica de Tucuruí. Então ela teve que montar uma filial em Brasília por conta desse projeto. E aí um colega meu falou, pô, vamos lá, né? Vamos lá fazer essa entrevista para esse estágio. E no final fomos e entramos os dois. Né? E aí entrei na Temag e então estagiei lá mais ou menos por 1 ano e 3 meses, formei e aí até eles me contrataram foi mais ou menos uns 3 meses. Né? Houve aí vamos dizer assim, uma certa dificuldadezinha, né, de aceitar um engenheiro formado em apenas 4 anos, né, na cabeça do pessoal da época. Como é que poderia ser isso? Será que esse cara tem a formação necessária? Né? Tinha muito ainda também da tradição da empresa, né? Só contratamos engenheiros da Poli, né? Então a Brasília não é Poli é São Paulo. Então isso acabou gerando uma certa dificuldade até que apareceram os recursos e também a chefia que lidava diretamente comigo, ela forçou, né, para que eu fosse contratado. Nesse período foi muito interessante porque eu fui trabalhar diretamente com o Luiz Valenzuela, né, um engenheiro chileno que estava trabalhando no Brasil, né, e ele era o chefe da Geotecnia Brasília, Temag Brasília. E ele que estava buscando esses estagiários e, de uma forma geral, ele se tornou o meu mentor profissional. Né? Ele gostou de mim, eu gostei dele, a gente começou a trabalhar junto e ele vamos dizer assim, ele me puxava muito mais do que apenas aquele trabalho de estagiário, né? Ele procurava sempre além. Ele me dava coisa para ler, e eu achava que apenas para ler, era ler de engano. Logo depois vinha a prova, né? O que você achou disso? Qual o seu ponto de vista sobre esse artigo? Né? Você acha que está correto, etc. E assim foi. E assim foi por todo o período que o Luiz Valenzuela esteve na Temag Brasília, ele meio que me tratava dessa forma. Eu ia na casa dele ao sábado pela manhã, né, pretensamente para tomar um banho de piscina, mas lá na hora H ele ia ler o jornalzinho dele enquanto ele me dava tarefas para fazer, nesse sentido de uma mentoria à parte, de uma tutoria, né? Ele me dava mais coisas para ler e a partir do momento que eu terminava, dava 1 horinha lá, a gente discutia, etc. Ou seja, a piscina eu nunca entrei, né, nesse tempo todo. Então, foi uma formação espetacular. E saiu dele, né, em conversas, em diálogos, né, troca de ideias, saiu dele inclusive a escolha de onde eu iria fazer o meu doutorado. Ele falou, olha, você já é um cara casado, tem filhos, você tem que procurar uma universidade que te dá todo esse suporte e tal, né? Uma universidade também que seja muito boa, que tenha expoentes. E aí a gente foi eliminando, né? Tinha lá meia dúzia de universidades e aí acabamos escolhendo Alberta, no Canadá. E mesmo depois dele tendo voltado para o Chile, eu segui esse plano rigorosamente, né?
a aplicação para se tornar aluno de doutorado em Alberta era toda feita por base em documentações, né? Não existia que ter que fazer uma prova, nada disso, né? Documentação, eles julgavam o currículo e a documentação. Então você imagina que a carta de recomendação era uma coisa importantíssima, porque dependendo dessa carta o cara fala, bom, esse cara eu não conheço, sei lá, estudou em Universidade de Brasília, nunca vi falar, ou se já ouvi falar, não conheço bem, né? Então nada disso valia muito, né? As notas, etc, tudo. O que valia era a carta de recomendação. E eu procurei 2 cartas de recomendação, a primeira foi de professores da própria universidade que eu tive, e essa carta foi muito ruim. Né? Acho que não é que eles não me aprovassem nada disso, acho que apenas eles não sabiam o que era uma carta de recomendação. Escreveu alguma coisa muito simplória, ali não me traria nenhum louro a mais, né? Mas, por outro lado, por trabalhar na TEMAG, a gente teve acesso e o próprio Luiz Valenzuela criou os caminhos para que eu obtivesse uma carta do professor Milton Vargas. Eu sei que ele me mandou a cópia da carta dele, que ele tinha que mandar diretamente lá para a Universidade do Canadá, mas me mandou uma cópia. E no final foi uma carta absolutamente espetacular, né? Então, diria que esse foi o primeiro passaporte para que eu fosse aceito. E eu acho que essa carta foi tão importante que na época, inclusive, uma das condições para você ser aceito é que você tinha que ter uma certa nota num curso, numa prova de inglês, que é uma prova dada no mundo inteiro, né? Você tinha que atingir um score mínimo, né? E eu nunca obtive esse score mínimo, né? Naquela época eu estava estudando assim, eu nunca tinha estudado antes inglês, estava estudando a toque de caixa, mas nunca tive. E a universidade não só me deu o aceite para ser aluno lá, como também me falou, olha, apesar de você não ter atingido o score mínimo na prova de inglês, uma vez estudante aqui, nós vamos te pagar um curso de inglês para você, então, ter as condições necessárias para você fazer o seu curso aqui, o que eu achei absolutamente fantástico, né? São coisas que depois aqui a gente também, quando me tornei professor, a gente tenta ajudar os alunos, porque eu fui ajudado, né? Mas talvez a maior ajuda vem do ponto de vista financeiro, né? Eu tinha pedido uma bolsa ao CNPq e o CNPq, depois de julgar todos os processos, negou minha bolsa e simplesmente apenas a carta dizia, olha, você está sendo sua bolsa negada porque nós não damos mais bolsa de mestrado. O Brasil já tem mestrados com capacidade de você fazer aqui e depois, se quiser fazer doutorado, você vai para fora. E eu já tinha, inclusive, quando eu recebi essa carta, eu já tinha, inclusive, pedido demissão da TEMAG, né? E eu me lembro que eu fui, então, até o CNPq, a vantagem de morar em Brasília, né? Eu fui até o CNPq, lá na coordenação das engenharias, era com o Dr. Gentil Lucena, pedi para falar com ele e falei para ele, olha, está aqui, a primeira coisa que eu falei para ele, eu queria te dizer que eu não sou um desempregado procurando fazer estudos de pós-graduação. Até ontem eu era um empregado, está aqui minha carteira de trabalho, eu pedi demissão para fazer um estudo de pós-graduação, né? E então eu queria saber se não tem jeito do CNPq reverter essa situação, eu quero ir para o Canadá e tudo. Ele falou, mas por que você não faz o mestrado no Brasil? Eu falei, porque a bolsa de estudo no Brasil não sustenta uma única pessoa solteira, eu sou casado com 2 filhos, um já nascido e outro nascendo daqui a um mês, né? Então eu preciso de uma bolsa, e lá a bolsa que vocês dão para viver no exterior me é suficiente para sustentar a minha família. E ele então perguntou para a secretária dele onde estava o meu processo. Ela falou, está em cima da sua mesa, é um daqueles processos que você pediu para guardar. Isso então já me acendeu uma luzinha dizendo, ó, alguma coisa especial, devo ter alguma chance. Ele parou, falou, mas o problema é o mestrado. Eu falei, não, mas está escrito no meu processo que eu quero fazer o doutorado. E farei o doutorado assim que possível, emendado no mestrado. Mas eu preciso desse apoio. E ele pegou então e falou assim, eu vou te ajudar. Vá para lá, nesse momento você não tem bolsa. Assim que você chegar lá, me escreva dizendo que você já está lá e que você vai fazer o doutorado e procure uma carta de alguém do departamento dizendo dessa sua intenção. E eu fiz isso, essa carta não ajudou muito, porque ninguém lá ia colocar, vamos dizer assim, uma garantia de uma coisa que você não pode garantir, você tem que esperar pelo desempenho acadêmico daquele fulano. Eu estava chegando há 15 dias, um mês, né? Então como é que alguém ia se comprometer comigo?
Mas ele ele ligou para minha mulher e falou, olha, realmente a carta que ele mandou para mim, que eu tinha pedido para ele, não vai ajudar não, mas eu vou ajudá-los, eu vou conseguir essa bolsa. E ele de fato conseguiu. Em menos de uma semana ele ligou de volta para minha esposa e falou, fala para ele que a bolsa dele já está implementada, a senhora com seus filhos, quando forem ao Canadá, terão passagem aérea do CNPq, e assim foi. Então é uma pessoa que eu agradeço muito, porque ele resolveu um problema que todos os nossos alunos, né, de pós-graduação, se nós não tivermos o suporte financeiro, e nós não éramos de família rica, né, para que os nossos pais, ainda mais naquela época, né, manter dólar, né? Então foi fundamental. Eu inclusive agradeço textualmente na minha tese ao Dr. Gentil Lucena, um nome que eu nunca vou esquecer. A experiência da pós-graduação em Alberta foi fantástica, né? Então, imagina você, eu era um cara que eu formei sempre entre os primeiros da turma, fiz vestibular, tirei entre os primeiros lugares no vestibular. Enfim, aquilo, para mim, ser um bom aluno já era uma coisa meio que natural, né? E aí, quando eu cheguei em Alberta para fazer os estudos, eu achava que eu sabia o que era estudar. E aí eu cheguei à conclusão que eu nunca tinha estudado na minha vida, né? Ali eu ia precisar de estudar.